5 babás em 6 meses. Essa era a taxa de rotatividade na propriedade Coven. A última saiu em uma ambulância com 3 costelas quebradas e um ego estilhaçado. Todos no território de Montana sussurravam que os filhos do Alfa Gideão não eram apenas travessos, eles eram amaldiçoados, monstros em formação. Mas quando Tessa Reynolds atravessou aqueles portões de ferro, ela não trouxe um chicote de prata ou medo. Ela trouxe um segredo sombrio o suficiente para rivalizar com o próprio passado do Alfa. Ela olhou aqueles filhotes aterrorizantes nos olhos e não piscou. Esta é a história de como a garota que ninguém queria domou as feras que todos temiam. E porque a coisa mais perigosa naquela casa não eram os lobisomens, era a verdade. Chuva martelava contra o teto do SUV preto, enquanto serpenteava seu caminho subindo as traiçoeiras curvas fechadas das montanhas Bitterroot. Tessa Reynolds olhava pela janela embaçada, seu reflexo mostrando uma mulher pálida e cansada que parecia mais velha que seus 24 anos. Em seu colo, suas mãos estavam cerradas tão apertadas que seus nós dos dedos estavam brancos. "Você sabe", o motorista murmurou, seus olhos piscando para o espelho retrovisor. O nome dele era Jensen, um lobo-gama com uma cicatriz correndo através de sua sobrancelha. A maioria das pessoas volta no segundo portão. "Posso dar a volta, sem vergonha nisso." Tessa não desviou o olhar da janela. "O cheque compensa se eu voltar, Jensen?" "Não." "Então continue dirigindo." Ela precisava do dinheiro. Era um clichê, mas a tragédia raramente investia em originalidade. Seu irmão mais novo, Toby, estava sentado em uma clínica especializada em Seattle, com um distúrbio autoimune raro que o seguro tinha rido de. A matilha Coven, especificamente o Alfa Gideon Coven, estava oferecendo um salário que era menos como um contra-cheque e mais como um pagamento de resgate. $10.000 por mês, quarto e alimentação incluídos. A descrição do trabalho era simples, provedora de cuidados infantis e educadora para 2 crianças. Idade 7. A realidade, de acordo com a fofoca local na cidade de Darby abaixo, era diferente. Os gêmeos Coven, Léo e Sophie, eram ferozes. Havia um boato de que a mãe deles havia morrido durante o parto, e em seus momentos finais ela havia passado uma linhagem volátil e corrompida de licantropia para eles. Eles se transformaram muito cedo. Eles mordiam. Eles caçavam a equipe por esporte. O carro diminuiu até parar em frente a uma estrutura extensa de pedra escura e madeira. Parecia menos uma casa e mais uma fortaleza projetada para manter coisas dentro ou fora. Jensen destrancou as portas. "Alpha Coven está na biblioteca. Segundo andar, última porta à esquerda." "Boa sorte, Tessa. Tente não sangrar no tapete." Tessa saiu para a chuva congelante, pegando sua única mala surrada. Ela marchou pelos degraus de pedra, ignorando a maneira como os pelos em seus braços se arrepiaram. Ela não era uma loba. Ela era humana. Mas ela havia crescido em torno de matilhas. Ela conhecia a sensação de feromônios alfa. O ar aqui era denso com isso. Tinha gosto de ozônio e pinho queimado. Dominância. O interior da casa estava silencioso. Não o silêncio pacífico de uma biblioteca, mas o silêncio de respiração suspensa de um campo de caça. Ela navegou a grande escadaria, seus tênis molhados rangendo no mármore impecável. Quando ela alcançou a biblioteca, as pesadas portas de carvalho já estavam entreabertas. "Entre!" uma voz comandou. Era profunda, ressoando em sua cavidade torácica. Tessa empurrou a porta para abrir. Gideon Coven estava junto à lareira, de costas para ela. Ele era massivo, seus ombros forçando contra uma camisa social cinza-carvão. Quando ele se virou, Tessa teve que fisicamente lutar contra o impulso de recuar. Ele era devastadoramente bonito, com maçãs do rosto afiadas e cabelo da cor da meia-noite. Mas seus olhos eram o problema. Eles eram dourados, brilhando fracamente e cheios de um cansaço tão profundo que parecia doloroso. 3 cicatrizes irregulares desciam pelo lado esquerdo de seu pescoço. Lembranças de um desafiante
Ou talvez de seus próprios filhos. Você é menor que a última, Gideão disse, ignorando as gentilezas. Ele caminhou até a sua escrivaninha e pegou uma pasta. Tessa Reynolds, sem antecedentes criminais. Experiência anterior ensinando crianças com necessidades especiais em Chicago. Sem afiliação com a PAC. Sou não afiliada, Tessa confirmou, mantendo sua voz firme. Mas conheço suas leis. Gideão jogou a pasta para baixo. Conhecer as leis e sobreviver em minha casa são duas coisas diferentes, senhorita Reynolds. Meus filhos, eles são difíceis. Eu lidei com difícil. Você lidou com birras, Gideão corrigiu, sua voz baixando uma oitava. Você não lidou com predadores. Léo e Sophie forçaram 3 metamorfos à aposentadoria precoce. A última babá humana durou 6 horas. Eles sentiram o medo dela e a caçaram pela ala leste. Ele deu um passo mais perto, o calor irradiando dele opressivo. Você tem um desejo de morte, Tessa. Tenho uma hipoteca e contas médicas. Ela mentiu suavemente sobre a hipoteca. E eu não me assusto facilmente. Tisca, Gideão a estudou, cheirando o ar sutilmente. Ele estava verificando o cheiro de medo. Tessa reprimiu suas emoções, um truque que ela havia aprendido anos atrás. Murar. Oceano calmo. Nada para ver. Certo, Gideão grunhiu. Aparentemente desapontado, ele não conseguia sentir o cheiro do terror. Ele deslizou um pedaço de papel sobre a escrivaninha de Mogno. Este é um termo de responsabilidade. Ele afirma que a Matilha Coven não é responsável por desmembramento, trauma psicológico ou morte. Assine e você começa imediatamente. Tessa pegou a caneta sem hesitar. Ela assinou seu nome em uma caligrafia limpa e fluida. Uma condição, Tessa disse, colocando a caneta para baixo. Gideão levantou uma sobrancelha. Você não está em posição de negociar. Preciso de autoridade total, ela disse, travando os olhos com ele. Quando estou com eles, sou a alfa daquele quarto. Você não intervém a menos que haja sangue. Sangue arterial. Gideão deu uma risada escura e seca. Se você conseguir que eles ouçam uma palavra que você diga, pode se declarar rainha de Montana. Por mim tanto faz. Eles estão no solário. Tessa se virou para sair. Tessa, Gideão chamou assim que ela alcançou a porta. Ela olhou para trás. Não olhe-os nos olhos, ele avisou. Eles tomam isso como um desafio. Tessa não sorriu. Bom, o solário ficava nos fundos da casa, uma sala com paredes de vidro cheia de plantas exóticas que haviam sido desfiadas. A umidade era alta e o cheiro de terra molhada e almíscar era avassalador. Tessa entrou, fechando a porta de vidro atrás dela. Ela a trancou. A sala parecia vazia. Vasos de terracota virados espalhavam-se pelo chão. Uma poltrona de leitura de veludo havia sido rasgada, o enchimento explodindo como neve. Sei que vocês estão aqui, Tessa disse, sua voz calma, projetando-se para os cantos da sala. Ela não gritou. Meu nome é Tessa, sou a nova babá. Disseram-me que vocês gostam de quebrar coisas. Silêncio. Então um farfalhar por trás de uma grande samambaia. Tessa não se virou. Ela caminhou para o centro da sala, pegou um livro caído, uma primeira edição de O Chamado da Floresta, ironicamente, e o espanou. Rosnado. Era um som baixo e vibrante, vindo de 2 direções, flanqueando-a. Táticas de matilha. Eles estavam se coordenando. Das sombras das palmeiras, 2 figuras emergiram. Eles tinham 7 anos, mas se moviam com uma graça fluida e predatória que pertencia a lobos. Léo tinha cabelo escuro e bagunçado como o pai. Sophie era loira, seu cabelo emaranhado de sujeira. Ambos tinham olhos que eram inteiramente pretos. Seus lobos estavam perto da superfície. Sophie segurava um pássaro morto em sua mão. Ela o apertou, sangue pingando no azulejo. Ela estava testando Tessa, esperando pelo grito. Tessa não gritou. Ela olhou para o pássaro,
Depois para Sophie. Isso é anti-higiênico, Sophie. Coloque-o na lixeira de compostagem. Léo avançou. Foi um borrão de movimento. Ele não se transformou totalmente. Mas seus dentes alongaram e suas unhas endureceram em garras. Ele mirou na cintura dela, uma investida destinada a tirar-lhe o fôlego, para que Sophie pudesse terminar o trabalho. Tessa não recuou. Ela deu um passo para o lado, um movimento tão rápido que não deveria ter sido possível para um humano. Enquanto Léo passava voando por ela, ela esticou um pé, prendendo o tornozelo dele. Léo caiu de cara em uma pilha de terra para vasos. Sophie guinchou um som que era meio menina, meio banshee e atacou. Ela era mais rápida que o irmão. Ela saltou, mirando na garganta de Tessa. Tessa deixou cair o livro. Ela pegou Sophie no ar. Não foi uma pegada gentil. Ela agarrou a menina pela parte de trás de sua camiseta larga e pelo cós de suas calças jeans, usando o próprio impulso da menina para girá-la. Tessa jogou Sophie na poltrona de leitura de veludo. Não o suficiente para ferir, mas o suficiente para atordoar. Antes que Sophie pudesse se levantar, Tessa estava lá, inclinada sobre ela, as mãos plantadas nos braços, prendendo a menina. Má ideia, Tessa sussurrou. Léo estava se levantando da sujeira, rosnando, seus olhos agora brilhando dourados. Ele estava se preparando para se transformar. Se ele se transformasse, ele a despedaçaria. Um lobo de 7 anos ainda era uma máquina de matar de 100 libras. Léo, Tessa estalou. Sua voz mudou. Não era a voz de uma babá. Ela carregava uma ressonância, uma frequência que vibrava os painéis de vidro do solário. Sente-se! A ordem atingiu o menino como um tapa físico. Seus joelhos cederam. Ele sentou na sujeira com a boca aberta, a transformação recuando instantaneamente. Sophie, presa na cadeira, congelou. Tessa se endireitou, alisando sua blusa. Ela pegou o pássaro morto de onde Sophie o havia deixado cair, caminhou até a lixeira e o descartou. Ela tirou um pacote de lenços umedecidos de seu bolso. Meu nome é Tessa. Ela repetiu, caminhando até Léo. Ela se agachou, limpando a sujeira de sua bochecha. Ele estremeceu, mas não mordeu. Ele estava muito confuso. Humanos não se moviam assim. Humanos não tinham vozes que forçavam um lobo a sentar. Eu não sou as outras babás, Tessa disse, olhando entre os dois. Não me importo se vocês se transformam. Eu não me importo se vocês rosnarem. Mas vocês não vão me caçar. Se tentarem me caçar novamente, não serei tão educada quanto fui agora. Nós nos entendemos. Os gêmeos trocaram um olhar. Foi a primeira vez que o medo entrou em seus olhos. Não medo de abuso, Gideão nunca lhes pôs a mão, mas medo de um predador superior. Quem é você? Léo sussurrou, sua voz rouca. Eu sou sua professora, Tessa disse. Agora limpem essa sujeira. O jantar é em 1 hora. No alto da varanda, com vista para o solário, escondido pelas sombras do 2º andar, Gideão Colvin baixou os binóculos. Seu coração martelava contra suas costelas. Ele esperava ver sangue. Ele esperava vê-la correndo para a porta. Em vez disso, ele viu seu filho, sentado na sujeira dócil. Quem é você realmente? Gideão murmurou para si mesmo, observando a mulher que se movia como um fantasma e comandava como uma rainha. Ele tirou seu telefone e discou para seu beta Victor. Victor, Gideão disse, seus olhos fixos em Tessa. Faça uma verificação de antecedentes mais profunda em Tessa Reynolds. Eu quero saber onde ela nasceu, quem eram seus pais e por que há uma lacuna em seu histórico de emprego. 3 anos atrás. Algo errado. Alfa. A voz de Victor era suave e oleosa. Não, Gideão disse. Algo finalmente está certo, e isso me apavora. Notícias viajaram rápido na casa Colvin. No momento em que o jantar foi servido às 7 da noite no Hulu PM,
A equipe estava olhando para Tessa como se ela fosse um cadáver ambulante que ainda não havia recebido o memorando. Marta, a governanta-chefe, uma mulher robusta com olhos gentis, mas um tique nervoso, encurralou Tessa no corredor. Você realmente não deveria ter tocado neles, querida. Marta sussurrou, torcendo um pano de prato. O alfa, ele não gosta que outros lidem fisicamente com os filhotes. E se eles disserem a ele que você os machucou... Eu não os machuquei, Marta. Eu estabeleci limites. Tessa respondeu, verificando o relógio. O Sr. Coven vai jantar conosco? O alfa come em seu escritório. Ele não. Ele não come com as crianças, não desde o acidente. Tessa arquivou essa informação. O acidente, a morte de sua esposa, o momento em que a família se quebrou. A sala de jantar era um espaço cavernoso com uma mesa longa o suficiente para 20 pessoas. Léo e Sophie já estavam sentados na extremidade. Eles haviam se lavado, embora Léo ainda tivesse uma mancha de sujeira no pescoço. Eles estavam sussurrando um para o outro, lançando olhares sombrios para a cadeira vazia na cabeceira da mesa. A cadeira de Gideão. Tessa sentou-se diretamente em frente a eles, não na cabeceira, mas perto o suficiente para intervir. A comida foi servida, frango assado, batatas e um bife cru para cada um dos gêmeos. Era padrão que crianças lobo precisassem de alta proteína e ferro. Onde ele está? Sophie perguntou, espetando seu bife com um garfo. Seu pai está trabalhando, Tessa disse, desdobrando seu guardanapo. Ele nos odeia. Léo disse de forma objetiva. Ele rasgou um pedaço de carne crua com os dentes. Porque matamos a mamãe. O ar deixou a sala. Tessa pausou seu garfo, pairando a meio caminho de sua boca. Essa era a raiz disso. O trauma. Você não matou sua mãe, Tessa disse suavemente. Sim, nós matamos. Sophie estalou. Seus olhos começaram a brilhar aquele amarelo doentio novamente. Ela morreu nos parindo. Éramos muito fortes. Comemos a magia dela e ela morreu. Isso é o que o tio Victor diz. O aperto de Tessa em seus talheres apertou. Tio Victor, o beta. Por que um beta diria a crianças que elas assassinaram a mãe? Isso não era apenas cruel. Era uma guerra psicológica calculada. Tio Victor é um mentiroso, Tessa disse firmemente. As portas da sala de jantar se abriram com um estrondo. Victor entrou. Ele era um homem alto, esguio e afiado, com cabelo loiro penteado para trás e um terno caro que parecia fora de lugar nas rústicas montanhas. Ele tinha o cheiro de colônia cara e ambição. Essa é uma acusação perigosa para fazer ao desafiante da matilha, senhorita Reynolds. Victor disse sorrindo. Isso não alcançou seus olhos. Tessa se levantou. Ela não gostou do jeito que ele olhava para as crianças como se fossem bens quebrados. Estou simplesmente corrigindo um equívoco, Sr. Trent, Tessa disse. Dizer a crianças que são responsáveis por complicações obstétricas é abusivo. Victor riu, caminhando mais perto. Ele entrou em seu espaço pessoal, usando sua altura para intimidar. Você é a babá. Você troca fraldas e ensina o ABC deles. Você não discute política da matilha ou história da família. Se você os confundir, eu a farei remover. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Victor se inclinou, sussurrando em seu ouvido. Você não vai durar a semana. Gideão continua contratando vocês humanos perdidos porque ele está desesperado. Mas esses monstros precisam de uma jaula, não de uma professora. Eu vou colocá-los em uma, eventualmente. De repente, um baixo rosnado ressoou da mesa. Não era Léo. Não era Sophie. Era Gideão. Ele estava parado na entrada, encostado no batente, parecendo uma nuvem de tempestade prestes a estourar. Ele estava de mangas de camisa, seus antebraços musculosos e cheios de veias. Victor, Gideão disse. Sua voz era calma, mas carregava o peso de autoridade absoluta. Afaste-se da babá. Victor enrijeceu. Ele recuou imediatamente, curvando a cabeça ligeiramente. Alfa,
Eu estava apenas dando as boas-vindas à senhorita Reynolds. Parecia que você a estava ameaçando, Gideão disse entrando na sala. A temperatura pareceu cair 10 graus. Ele ignorou Victor e olhou para os gêmeos. Então, pela primeira vez em meses, ele olhou para a cadeira vazia na cabeceira da mesa. A cadeira de Gideão. Ele a puxou e sentou. Os gêmeos congelaram com a boca aberta. Marta, Gideão chamou. Traga outro prato. Ele olhou para Tessa. Seus olhos dourados penetraram nela, procurando. Sente-se, senhorita Reynolds. Nesta casa não nos importamos com formalidades quando há comida na mesa. Victor pareceu furioso. Ele havia sido dispensado sem uma palavra. Alfa, temos os relatórios de perímetro para discutir. Agora não, Victor. Gideão rosnou. Estou jantando com meus filhos. Victor virou nos calcanhares e saiu furioso, as portas pesadas tremendo em seu rastro. A mesa estava silenciosa. Léo olhou para o pai, aterrorizado e esperançoso. Comam, Gideão comandou. Eles comeram. Foi a refeição mais estranha da vida de Tessa, mas foi um começo. Enquanto ela observava Gideão cortar seu bife, ela notou que a mão dele tremia ligeiramente. Ele estava tentando. Ele estava aterrorizado com seus próprios filhos. Aterrorizado de ver o monstro que matou sua esposa nos olhos deles. Mas ele estava tentando por causa dela. Mas Tessa não conseguia relaxar. Ela sabia que Victor não tinha terminado. E ela sabia que a verificação de antecedentes que Gideão havia encomendado voltaria com uma lacuna. Uma lacuna que escondia o fato de que Tessa Reynolds não era apenas uma humana. Ela era algo que o mundo dos lobisomens pensava ter sido extinto. E se Gideão descobrisse o que ela era, ele não a demitiria. Ele seria obrigado a matá-la. 3 semanas se passaram. Na propriedade Coven, 3 semanas eram uma eternidade. Geralmente a rotatividade de funcionários acontecia em 3 dias, mas a casa havia mudado. O silêncio sufocante foi substituído pelos sons de risos hesitantes e ocasionalmente o baque de bolas de futebol atingindo as paredes da biblioteca. Um som que costumava fazer a equipe se encolher, mas agora só fazia Gideão Coven pausar seu trabalho e ouvir. Tessa havia implementado uma rotina. As manhãs eram para aulas, as tardes eram para esforço físico para queimar a energia do lobo, e as noites eram para leitura. Ela tratava Léo e Sophie não como bombas relógio, mas como crianças com uma condição médica muito específica e de alta manutenção. Mas a paz era frágil. Em uma terça-feira chuvosa, Tessa estava na cozinha preparando chá de ervas. Ela estava exausta. Manter 2 jovens alfas sob controle exigia uma dominância mental que a esgotava completamente. Você parece que fez 12 rounds com um urso. Uma voz profunda ressoou. Tessa se virou. Gideão estava encostado na ilha da cozinha. Ele havia descartado seu paletó, sua camisa branca enrolada até os cotovelos. Ele parecia menos o aterrorizante alfa de Bitterroot e mais um pai cansado. Apenas 12 rounds com divisão longa. Tessa retrucou, encostando-se ao balcão. Leo odeia matemática. Ele tentou comer seu livro didático. Ele pegou isso de mim, Gideão admitiu. Um fantasma de sorriso tocou seus lábios. Transformou seu rosto, suavizando as linhas ásperas da tristeza. Tessa, Ele hesitou, girando o líquido âmbar em seu copo. Eu nunca os vi tão calmos desde antes da morte da mãe deles. Não sei que magia você está usando, mas obrigado. Não é mágica, Gideão, é atenção. Eles estavam agindo assim porque estavam de luto, e todos os tratavam como monstros. Se você tratar uma criança como um monstro por tempo suficiente, ela desenvolverá garras apenas para provar que você está certo. Gideão olhou para baixo, a vergonha escurecendo seus olhos dourados. Eu não conseguia olhar para eles. Toda vez que via Sophie, eu via Eleanor. Eu via a vida se esvaindo dela. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma fotografia amassada.
Ele a deslizou sobre o balcão de mármore. Tessa a pegou. Era uma foto de uma mulher com olhos azuis risonhos e Gideão, anos mais jovem, parecendo despreocupado. Ela era linda, Tessa disse suavemente. Ela era minha companheira, Gideão sussurrou. Ele deu um passo mais perto de Tessa. O ar na cozinha ficou pesado, carregado com a atração inegável de um alfa-lobisomem. O coração de Tessa martelava contra suas costelas. Ela não era sua companheira. Humanos não podiam ser os verdadeiros companheiros de lobos, mas a química entre eles estava se tornando perigosa. Você é diferente, Tessa, Gideão murmurou, sua mão tremendo como se quisesse estender a mão e tocar o rosto dela. Você não cheira a medo, você cheira a chuva, como ozônio. Isso acalma o lobo em mim. Ele se inclinou. Tessa prendeu a respiração. Ela sabia que deveria recuar. Ela sabia que se ele chegasse muito perto, se ele provasse a pele dela, ele perceberia que ela não era apenas uma humana. Seu sangue carregava um marcador genético que era um anátema para sua espécie. De repente, um grito agudo quebrou o momento. Papai! Tessa! Era Sophie. Os olhos de Gideão piscaram de um dourado suave para um amarelo violento e brilhante. A tensão romântica evaporou, substituída pelo instinto letal. Ele estava se movendo antes que Tessa pudesse piscar, subindo as escadas em um borrão. Tessa correu atrás dele. No quarto dos gêmeos, o caos reinava. Léo estava no chão, convulsionando. Seu corpo estava se contorcendo, ossos estalando e se remodelando enquanto ele era forçado a uma transformação que não conseguia controlar. Espuma estava se acumulando no canto de sua boca. Ajude-o, Sophie gritou, recuando para um canto. Ele acabou de beber o suco dele e então caiu. Gideão caiu de joelhos ao lado do filho. Léo, olhe para mim, lute contra isso. Mas Léo estava perdido na dor. Sua pele estava queimando de tão quente. Mova-se, Tessa ordenou. Ela não pediu. Ela empurrou o alfa da matilha para o lado. Gideão ficou tão chocado que realmente se moveu. Tessa colocou as mãos no peito de Léo. Ela fechou os olhos e se concentrou. Essa era a parte perigosa. Esse era o segredo. Ela não era uma bruxa. Ela era uma nula. Sua linhagem sanguínea era uma anomalia genética que atuava como um para-raios para a energia sobrenatural. Ela podia sugar a magia caótica que alimentava a transformação. Respire, Léo, ela sussurrou. Ela visualizou o excesso de energia, a adrenalina forçada drenando dele e para dentro dela. Pareceu pegar um fio elétrico. A dor subiu por seus braços, mas ela segurou. Lentamente a convulsão parou. A pelagem recuou. Os ossos de Léo voltaram ao lugar. Ele ficou mole, inconsciente, mas respirando firmemente. Tessa desabou, ofegando por ar, seu nariz sangrando. Gideão a estava encarando, não com gratidão, mas com confusão e suspeita. O que você acabou de fazer? Gideão perguntou com a voz baixa. Isso não foi RCP. Você parou uma transformação forçada. Nenhum humano pode fazer isso. Tessa limpou o sangue do nariz. Eu só o acalmei, Gideão. Não minta para mim. Gideão rugiu, a sala tremendo. Eu senti. A energia. Ela simplesmente desapareceu. Quem é você? Antes que Tessa pudesse responder, Victor apareceu na porta. Ele segurava uma caixa de suco vazia em um saco plástico. Ele olhou para a cena. O menino inconsciente, o alfa desconfiado, a babá sangrando, e sorriu um sorriso fino de réptil. Acho que posso responder a isso, alfa, Victor disse suavemente. Ele entrou na sala jogando uma pasta no chão. A verificação de antecedentes voltou. Ou melhor, a falta dela. Tessa Reynolds não existe, mas Tessa Vance existe. Gideão congelou. Vance? Tessa fechou seus olhos. O jogo havia acabado. A família Vance. Victor continuou circulando Tessa como um tubarão, famosos por serem caçadores.
Não apenas caçadores, exterminadores. Eles se especializam em matar lobos desgarrados e alfas. Victor olhou para Gideão. Ela não está aqui para cuidar de seus filhos, Gideão. Ela está aqui para terminar o trabalho que sua família começou. Ela envenenou o menino para fazer-se parecer a heroína. Não, Sophie gritou. Tessa o ajudou. Quieta, criança. Victor estalou. Ele olhou para Gideão. Ela é uma ameaça. Pela lei da matilha, um caçador encontrado na toca do alfa deve ser executado. Gideão olhou para Tessa. A traição em seus olhos quebrou seu coração mais do que a ameaça de morte. É verdade? Você é uma Vance? Meu nome era Vance, Tessa disse, sua voz tremendo, mas desafiadora. Mas eu deixei minha família porque não queria matar. Eu queria ajudar. Eu não envenenei Léo, Gideão. Você tem que acreditar em mim. Gideão olhou para seu filho inconsciente, depois para a mulher que havia trazido luz de volta à sua casa. O conflito o estava dilacerando. Tranquem-na na adega, Gideão disse, sua voz fria e morta. Realizaremos um tribunal ao amanhecer. Gideão, por favor, tire-a da minha vista antes que eu mesmo a mate. Gideão rosnou, virando as costas para ela. Victor agarrou o braço de Tessa, seu aperto machucando. Ele se inclinou perto do ouvido dela enquanto a arrastava para fora. Boa tentativa, querida, mas ninguém rouba minha matilha de mim. A adega da propriedade Coven era menos um porão e mais uma masmorra esculpida na rocha da montanha. Era fria, úmida e cheirava a ferro velho. Tessa sentou-se no canto da cela, tremendo. Haviam tirado seus sapatos. As barras de ferro eram reforçadas com runas de prata, inúteis contra um humano, mas tortura psicológica, no entanto. Ela revisitou a cena no quarto. A convulsão de Léo não havia sido natural. Era acônito misturado com adrenalina. Um coquetel caótico destinado a enlouquecer um lobo. Victor. Tinha que ser Victor. Ele havia chegado com a caixa de suco muito rapidamente. Ele tinha o frasco pronto. Ele estava esperando um momento para incriminá-la. Mas por quê? Por que ferir o herdeiro do Alfa? Porque se Léo morre, a linhagem Alfa é quebrada. Tessa sussurrou para a escuridão. E se Gideão for considerado inapto por causa do luto, o Beta assume. Foi um golpe e ela era o bode expiatório. Garota esperta! Tessa saltou. Victor estava parado do outro lado das grades. Ele segurava uma lanterna e uma arma, uma pistola com silenciador. Você não deveria ter armas de fogo em terras da matilha, Tessa disse levantando-se. Eu sou o Alfa agora, ou serei amanhã de manhã, Victor disse. Ele destrancou a porta da cela. Vim para lhe oferecer um acordo. Não faço acordos com abusadores de crianças. Victor suspirou, entrando na cela. Gideão está fraco. Ele não é o mesmo desde que Helena morreu. Ele deixa essas abominações à solta. A matilha está perdendo o respeito por ele. Estou fazendo o que é necessário para salvar o legado Coven. Vou abater os gêmeos. Eutanásia. Tessa sentiu uma onda de raiva tão pura que quase a cegou. Você os envenenou. Você os tem envenenado por meses, não é? Tornando-os agressivos para que Gideão perdesse a esperança. Doses pequenas, Victor admitiu. Apenas o suficiente para fazê-los explodir. Mas esta noite preciso de um grande espetáculo. Ele ergueu a arma, apontando para o peito dela. Vou atirar em você. Então vou dizer a Gideão que você tentou escapar e confessou ter envenenado Léo. Em sua raiva ele me matará. Ou tentará. Mas meus homens já estão lá em cima. Nós o derrubaremos. Uma noite trágica. A babá louca, o Alfa em luto, todos se foram. Você é louco, Tessa disse. Eu sou ambicioso. O dedo de Victor apertou o gatilho. Clique. As luzes na adega piscaram e morreram. A casa inteira mergulhou na escuridão. O que é isso? Victor olhou para cima.
Um baixo zumbido mecânico vibrou pelo chão. O sistema de segurança havia sido cortado. Da escuridão do corredor, uma pequena voz ecoou. Ela disse para sentar. Victor girou. Quem está aí? 2 olhos amarelos brilhantes apareceram na escuridão. Então mais 2, mais baixos ao chão. Léo e Sophie. Como vocês saíram? Victor sibilou recuando. Você está doente. Tessa me consertou. A voz de Léo veio das sombras. Ele soava diferente, mais forte. Ela tirou a magia ruim. E você a machucou, Sophie acrescentou. Sua voz era um rosnado. Voltem para seus quartos. Victor gritou, erguendo a arma em direção às crianças. Tessa não pensou. Ela se moveu. Ela avançou sobre Victor, o agarrando pela cintura. A arma disparou. Bang! A bala ricocheteou na parede de pedra. Corram! Tessa gritou para os gêmeos. Peguem seu pai. Victor deu um tapa em Tessa, arremessando-a contra a parede de pedra. Sua cabeça rachou contra a rocha e sua visão turvou. Ele pairou sobre ela, erguendo a arma novamente. Vadia estúpida. De repente, uma sombra massiva engoliu Victor. Não eram os gêmeos. Um enorme lobo preto, facilmente do tamanho de um pônei, investiu contra Victor, suas mandíbulas se fechando em torno do braço que segurava a arma. Crunch! Victor gritou enquanto a arma caía. O lobo alfa o jogou pela cela como um boneco de pano. Victor atingiu as barras com um baque nauseante e desabou inconsciente. O lobo preto ficou sobre Tessa, rosnando, os dentes à mostra. Era Gideão. Ele havia se transformado. Ele olhou para Tessa, seus olhos dourados queimando. Ele a cheirou, verificando o cheiro de veneno por mentiras. Ele sentiu o cheiro do sangue em sua cabeça. Ele sentiu o medo dela, não por si mesma, mas por seus filhos. Ele soltou um som baixo em sua garganta e empurrou a mão dela com seu nariz úmido. Tessa estendeu a mão, enterrando seus dedos em seu pelo grosso. Ele fez isso, Gideão. Victor fez tudo. Gideão se transformou de volta. Foi uma transformação fluida e brutal. Ele estava ali nu da cintura para cima, ofegando, seu corpo irradiando calor. Ele não olhou para Victor. Ele olhou para os gêmeos que espreitavam pela porta. Vocês estão bem? Gideão perguntou a eles, sua voz falhando. Tessa nos salvou, Léo disse entrando na luz. O tio Victor tentou atirar nela. Gideão se virou para Tessa. Ele se ajoelhou, ignorando o sangue e a sujeira do chão da masmorra. Ele segurou o rosto dela em suas mãos grandes e ásperas. Eu quase te matei, ele sussurrou, horror em sua voz. Eu acreditei nele. Ele tinha uma boa mentira, Tessa disse, estremecendo ao tocar o galo em sua cabeça. E eu menti para você, Gideão. Eu sou uma vence. Meu sangue, ele anula a energia metamorfa. É por isso que posso lidar com os gêmeos. Eu diminuo seus lobos. Não me importo com seu sangue, Gideão jurou. Eu me importo que você sangrou por meus filhos. Ele a ajudou a se levantar. Você consegue andar? Acho que sim. Bom, a expressão de Gideão endureceu em uma máscara de fúria fria, porque a noite não acabou. Victor disse que seus homens estão lá em cima. Temos uma matilha para limpar. A propriedade Coven estava sob cerco por dentro. Os leais de Victor, cerca de uma dúzia de lobos que acreditavam que Gideão era inapto, patrulhavam o andar térreo. Eles haviam garantido as saídas esperando o sinal de que a tarefa estava cumprida. Eles não sabiam que o sinal havia sido cancelado por um conjunto de mandíbulas. Gideão, Tessa e os gêmeos moveram-se pelos corredores de serviço. Gideão havia encontrado uma calça tática e uma camisa na lavanderia. Ele se movia com um propósito silencioso e letal. Leve as crianças para a sala do pânico na biblioteca. Gideão instruiu Tessa. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim. O que você vai fazer? Tessa perguntou, segurando a mão de Sophie. Vou lembrá-los porque eu sou o Alfa.
Gideão disse. Seus olhos já estavam sangrando em dourado. E então vou reescrever as regras desta matilha. Gideão, Tessa disse. Ele parou. Não morra. Ele olhou para ela e por uma fração de segundo a raiva desapareceu. Tenho algo para viver agora. Ele se virou e caminhou para o corredor principal. Tessa apressou os gêmeos em direção à biblioteca. Eles estavam assustados, mas também eram lobos Coven. Eles se moviam silenciosamente. Ao chegarem às portas da biblioteca, um homem saiu. Era Jensen, o motorista que havia trazido Tessa montanha acima. Desculpe, senhorita Reynolds, Jensen disse, bloqueando o caminho deles. Eles seguravam um bastão de choque. Victor me prometeu uma parte dupla se eu garantisse os filhotes. Saia do caminho, Jensen, Tessa alertou. Você é apenas uma garota humana, Jensen zombou. E eles são apenas filhotes. Ele deu um passo à frente, balançando o bastão. Tessa não se encolheu. Ela havia crescido em uma casa de caçadores. Ela sabia como os lobos se moviam. Ela sabia que eles dependiam de velocidade e força, mas eles eram arrogantes. Ela se esquivou do golpe, entrando em sua guarda. Ela colocou a palma da mão plana contra o peito dele, bem sobre o coração. Nula, ela sussurrou. Ela concentrou cada grama de sua vontade naquele toque. Ela puxou. Jensen ofegou. Não era apenas energia drenando. Era um choque para seu sistema. Seu lobo, a entidade que lhe dava força, foi subitamente silenciado, suprimido por sua peculiaridade genética. Ele caiu de joelhos, ofegando, sentindo-se como um mortal, sentindo-se fraco. Tessa não esperou. Ela pegou uma pesada estátua de bronze de uma mesa de corredor e a balançou. Twack! Jensen desabou. Uau! Léo sussurrou. Você é uma super-heroína. Sou uma babá, Tessa corrigiu, respirando com dificuldade. E já passou da sua hora de dormir. Para dentro. Agora. Ela os trancou na sala de pânico da biblioteca. Mas ela não ficou. Ela não podia. Gideão estava lá fora sozinho contra uma dúzia de lobos. Alfa ou não, ele estava em menor número. E os homens de Victor não estavam lutando por honra. Eles estavam lutando por um golpe. Eles lutariam sujo. Tessa pegou um abridor de cartas de prata da escrivaninha. Uma arma patética contra lobos, mas melhor que nada, e correu de volta em direção aos sons da luta. O hall principal era uma zona de guerra. Móveis estavam destruídos, o drywall estava desmoronando. Gideão era um turbilhão de violência. Ele estava em sua forma de lobo, a enorme besta negra lutando contra 3 lobos de uma vez. Ele estava vencendo, mas estava sangrando. Mordidas cobriam seus flancos, mas mais lobos estavam entrando da cozinha. Eles o estavam cercando, cortando sua fuga. Tessa estava no topo da escadaria de mármore. Ela precisava distraí-los. Ela precisava igualar as chances. Ela se lembrou do lustre acima do hall. Era um cristal e ferro maciços pendurados por uma corrente grossa. O controle da talha estava na parede perto da varanda onde ela estava. Ela olhou para baixo. Gideão estava no centro da sala. Os inimigos estavam se aproximando. Gideão! Mova-se! Ela gritou. O lobo negro olhou para cima. Ele viu a mão dela na alavanca. Ele entendeu instantaneamente. Ele rugiu um som que fez as janelas tremerem e avançou não contra os lobos, mas em direção à lareira, limpando o centro da sala. Tessa puxou a alavanca. A corrente se rompeu. A gravidade assumiu o controle. Milhares de libras de cristal e ferro despencaram. Crash! O som foi ensurdecedor. Cacos de cristal explodiram como estilhaços. O chão cedeu. 4 dos lobos desgarrados foram esmagados instantaneamente. Os outros foram derrubados pela onda de choque e pelos escombros. Poeira encheu o ar. Silêncio caiu por um batimento cardíaco. Então, da poeira, o alfa se ergueu. Ele sacudiu o vidro de sua pelagem. Ele olhou para os traidores restantes que agora estavam feridos, atordoados e aterrorizados. Gideão voltou à forma humana,
parado em meio aos destroços, sangue escorrendo pelo peito, parecendo um deus da guerra. Rendam-se, ele comandou. A voz não era humana. Era o comando alfa amplificado por raiva pura e não adulterada. Os lobos sobreviventes não hesitaram. Eles caíram de barriga, expondo seus pescoços. Havia acabado. Tessa desabou contra o corrimão, suas pernas cedendo. Ela observou Gideão caminhar pelos escombros, não em direção a seus inimigos derrotados, mas em direção às escadas. Em direção a ela. Ele subiu as escadas 2 degraus de cada vez. Ele a alcançou, puxando-a para seus braços, esmagando-a contra o peito. Ele não se importava com a plateia. Ele não se importava com o sangue. Ele enterrou seu rosto no pescoço dela, inalando profundamente. Você derrubou um lustre. Ele murmurou em seu cabelo. Ele parecia histérico, beirando o riso. Sua mulher louca. Você derrubou um lustre. Pareceu eficaz. Tessa gaguejou, agarrando-se a ele. Gideão se afastou, olhando em seus olhos. A adrenalina estava diminuindo, deixando apenas intensidade bruta. Você salvou minha matilha. Você salvou meus filhos. Você me salvou. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Tessa sussurrou. Não, Gideão balançou a cabeça. Você terminou de ser a babá. Ele a beijou. Foi feroz, exigente e tinha gosto de poeira e vitória. Foi uma reivindicação. Quando eles se separaram, Gideão encostou a testa na dela. Você é a senhora desta casa, Tessa, se nos aceitar. Partes quebradas e tudo mais. Tessa sorriu, lágrimas se misturando com a poeira em seu rosto. Sempre gostei de consertar coisas. O sol nasceu sobre as montanhas Bitterroot, lançando uma luz pálida e impiedosa sobre os destroços da propriedade Coven. O lustre estilhaçado havia sido varrido para o lado, mas as cicatrizes nas paredes e na matilha permaneceram. Tessa sentou-se na beirada da porta traseira da ambulância, um cobertor térmico enrolado em seus ombros. Um paramédico estava costurando um corte em sua testa. Seus olhos, no entanto, nunca deixaram os degraus da frente da mansão. A justiça da matilha foi rápida. No mundo humano, Victor teria sido preso, contratado um advogado e passado anos na justiça. No mundo sobrenatural, a justiça era uma cerimônia. Gideão estava nos degraus de pedra. Ele havia lavado o sangue, vestindo uma camisa preta fresca e jeans, mas a aura de poder ao redor dele era tão densa que distorcia o ar. Os membros restantes da matilha, cerca de 30 deles, incluindo famílias que viviam nas cabanas ao redor, haviam se reunido em um semicírculo. No centro, ajoelhado na brita, estava Victor. Suas mãos estavam amarradas com correntes de prata. Ele parecia pequeno, despojado de sua arrogância e de sua patente. Victor Trent! A voz de Gideão ecoou, ressoando nas árvores de pinho. Você é acusado de alta traição. Você é acusado de tentativa de assassinato do herdeiro Alfa. E você é acusado de envenenar um membro da matilha. Murmúrios percorreram a multidão. Eles não sabiam sobre o envenenamento. Gideão gesticulou para o lado. Dr. Harris, o médico da matilha, deu um passo à frente segurando um tablet. O relatório toxicológico de Léo e Sophie é conclusivo. O médico anunciou, sua voz tremendo ligeiramente. Eles têm ingerido acônito e adrenalina sintética por pelo menos 6 meses. Foi misturado em seu suprimento de suco. A dosagem foi calculada para causar agressão, mania e eventual falha de órgãos. É um milagre que eles não mataram ninguém. É um milagre que estejam vivos. A matilha ofegou. As mães puxaram seus filhos para mais perto. Ferir um filhote era o pecado supremo na cultura lobo. O olhar que a matilha deu a Victor mudou de confusão para ódio puro e não adulterado. Eu fiz isso pela matilha, Victor gritou, cuspindo sangue na brita. Gideão é fraco. Ele está apaixonado por uma nula, um defeito humano.
Ele reproduziria fraqueza em nossa linhagem. Gideão desceu os degraus. A brita crocava sob suas botas. Ele parou a poucos centímetros de Victor. Você confundiu misericórdia com fraqueza, Victor. Gideão disse suavemente. Eu não te matei ontem à noite, porque queria que você visse isso. Gideão apontou para a varanda. Léo e Sofia estavam lá. Eles estavam limpos, vestidos com roupas frescas. Pareciam cansados, mas seus olhos estavam claros. A névoa amarela e doentia havia sumido. Eles se davam as mãos, olhando para o homem que os havia atormentado. Eles não são monstros, Gideão disse. Eles foram vítimas e são fortes o suficiente para vê-lo cair. Gideão se virou para a matilha. Eu não o matarei. A morte é muito fácil e eu não quero o sangue dele em minha terra. Ele olhou para seu desafiante, um homem corpulento chamado Caeu, que havia permanecido leal. Despojem-no de sua patente. Despojem-no de seu nome. Levem-no até a fronteira das terras cinzentas e o deixem. Se ele retornar, será caçado como um lobo desgarrado. Não, Victor uivou. As terras cinzentas eram uma faixa desolada de território entre matilhas habitada por loucura e inanição feral. Era uma sentença de morte, apenas uma lenta. Cael e 2 executores arrastaram Victor para longe. Seus gritos desapareceram na distância, engolidos pela floresta. Gideão ficou sozinho na entrada. Ele parecia exausto. O peso do alfa era pesado, e por um momento ele pareceu que poderia desabar. Tessa lhe afastou a mão do paramédico. Ela soltou o cobertor e caminhou pela brita. Suas pernas tremiam, mas sua determinação era de aço. Ela não parou até estar parada bem na frente dele, na frente de toda a matilha. Gideão, ela disse. Ele olhou para ela. O fogo dourado em seus olhos suavizou-se em mel derretido. Você deveria estar descansando. Estou bem, ela disse. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Um suspiro percorreu a multidão. Uma humana tocando o alfa tão casualmente era algo inédito. Eles estão olhando, Gideão murmurou, seu polegar roçando os nós dos dedos dela. Deixe-os olhar, Tessa respondeu, levantando a voz para que a matilha pudesse ouvir. Victor estava certo sobre uma coisa. Eu sou uma nula. Meu sangue acalma o lobo. Eu não sou uma metamorfa. Não posso correr com vocês na luz da lua. Ela fez uma pausa olhando para os rostos dos membros da matilha que a haviam julgado, que a haviam temido. Mas uma matilha não é apenas sobre garras e dentes. Ela continuou. É sobre equilíbrio. Gideão é o fogo. Eu sou o fio terra. Vocês temiam seus filhos porque eles estavam queimando com um poder que não conseguiam controlar. Eu não os domei. Eu os equilibrei. Ela olhou para Gideão. Não estou deixando Gideão, a menos que você me ordene. Gideão levou a mão dela aos lábios. Ele beijou os nós dos dedos dela, depois a palma da mão, depois o pulso. Era um gesto de submissão e devoção absolutas. Se você partir, Gideão disse, sua voz rouca de emoção, então não serei mais alfa, porque não posso liderar esta matilha sem você. Ele se virou para seu povo. Esta é Tessa Reynolds. Ela salvou meus filhotes. Ela salvou seu alfa. A partir de hoje, a palavra dela carrega meu peso. Alguém objeta? Silêncio. Silêncio absoluto. Então Léo gritou da varanda. Ela também faz panquecas muito boas. O riso quebrou a tensão. Começou como uma risada do Dr. Aris, então se espalhou para Cael e logo toda a matilha estava rindo. Um som de alívio, de tensão se quebrando depois de meses de medo. Gideão sorriu. Ele puxou Tessa para um abraço, levantando os pés dela do chão. Panquecas, ele sussurrou em seu ouvido. O verdadeiro segredo para a lealdade da matilha. É uma ferramenta poderosa. Tessa riu, enterrando o rosto no pescoço dele. Espere só até eu apresentá-los aos tacos. A propriedade Coven havia sido transformada. A atmosfera sombria e melancólica havia sumido, substituída por calor e luz. O solário, antes um lugar de destruição, era agora uma estufa próspera,
onde Tessa ensinava botânica às crianças da matilha. Era a noite do solstício de inverno, a celebração mais importante para as matilhas de lobos. O grande salão estava decorado com ramos de pinho, fitas de prata e milhares de velas. Tessa estava perto da lareira, ajustando o colarinho de seu vestido de veludo. Ela parecia diferente de um ano atrás. Mais saudável, mais feliz. E notavelmente usando um anel de diamante em seu dedo, que era grande o suficiente para ser considerado uma formação geológica. Nervosa? Tessa se virou. Gideão estava lá, segurando 2 taças de champanhe. Ele usava um smoking que se ajustava perfeitamente a seus ombros largos, embora ele ainda parecesse que queria arrancá-lo e correr para a floresta. Um pouco, Tessa admitiu. O conselho está aqui. Eles ainda olham para mim como se eu fosse um experimento de laboratório. O Conselho de Alfas, o corpo governante dos territórios lobisomens, havia enviado 3 representantes para o solstício. Eles eram velhos, tradicionais e profundamente desconfiados de uma humana lunar. Deixe-os olhar, Gideão disse, entregando-lhe um copo. Eles estão com ciúmes. Suas matilhas estão lutando por território e lidando com surtos de desgarrados. Acabamos de ter nosso trimestre mais lucrativo em 10 anos, e os gêmeos acabaram de pontuar no percentil 90 em seus exames estaduais. Isso foi principalmente a tutoria, Tessa apontou. Foi a estabilidade, Gideão corrigiu. Ele se aproximou, sua presença quente e abrangente. Você nos consertou, Tessa. Você não apenas remendou os buracos, você reconstruiu a fundação. Papai, Tessa! Sophie correu até eles. Ela tinha 8 anos agora, crescendo alta e esguia. Ela usava um vestido azul e tinha uma coroa de azevinho no cabelo. Léo estava logo atrás dela, elegante em um terno em miniatura. Tio Kael diz que podemos abrir um presente antes da cerimônia. Léo implorou. Tio Kael é um coração mole. Gideão resmungou, mas estava sorrindo. Um presente. Pequenos. Sim. Os gêmeos se afastaram correndo em direção à enorme árvore. Tessa os observou ir, uma dor quente em seu peito. Eles estavam felizes, normais. Bem, tão normais quanto crianças lobisomens poderiam ser. Eles ainda rosnaram quando perdiam em videogames. E comiam 4 vezes mais que crianças humanas. Mas estavam seguros. Tenho um presente para você também, Gideão disse suavemente. Concordamos em não dar presentes até a meia-noite. Tessa repreendeu. Este não pode esperar. Gideão enfiou a mão no bolso do paletó. Ele não tirou uma caixa. Ele tirou um pedaço de papel dobrado. Parecia velho, as bordas gastas. Tessa pegou-o. Ela o desdobrou cuidadosamente. Era uma certidão de nascimento. Tessa Reynolds, mas por baixo, grampeado a ela, estava um formulário de adoção legal datado de 30 anos atrás. Tessa olhou para cima, confusa. O que é isso? Eu fiz algumas investigações, Gideão disse, porque você sempre se preocupou com sua linhagem, com o legado dos caçadores. Ele bateu no papel. Você não é uma Vance por sangue, Tessa. Você foi adotada por eles. Seus pais biológicos não eram ninguém especial. Apenas 2 humanos de Seattle que faleceram em um acidente de carro. Os Vance a acolheram porque sentiram sua habilidade nula e queriam usá-la como arma. As mãos de Tessa tremeram. Eu não sou uma caçadora. Você foi criada por eles, Gideão disse, mas o sangue deles não está em suas veias. Você é apenas você. Você é apenas Tessa. Lágrimas picaram seus olhos, pois por toda a sua vida ela havia carregado a culpa de um nome de família que significava genocídio. Ela pensara que seu próprio DNA estava contaminado com ódio. Estou livre, ela sussurrou. Você sempre foi livre, Gideão disse. Ele limpou uma lágrima de sua bochecha. Mas achei que você deveria saber. O conselho não pode mais usar sua linhagem contra você. Não que eu me importasse.
Tessa riu um som aquoso e alegre. Ela jogou os braços em volta do pescoço dele. Eu te amo, Gideon Coven. E eu te amo, Tessa Reynolds, ele respondeu, segurando-a apertado. Minha companheira, minha calma na tempestade. O relógio de pé no corredor bateu meia-noite. Um uivo subiu de fora da matilha, celebrando o solstício. Gideão olhou para a janela, depois de volta para ela. A matilha lhe está chamando. Temos que ir lá fora. Vamos, Tessa disse. Ela pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Eles caminharam em direção às pesadas portas de carvalho juntos. O Alfa e a Nula, a Fera e a Professora. Duas pessoas quebradas que descobriram que suas arestas irregulares se encaixavam perfeitamente para fazer algo inteiro. Ao saírem para a noite nevada, saudados pelos aplausos de 100 almas, Tessa percebeu que os rumores estavam finalmente errados. Todos costumavam temer os filhotes do Alfa. Agora todos invejavam a família do Alfa. E isso mudou tudo. E essa é a história de Tessa e da matilha Coven. De uma babá aterrorizada entrando em uma casa de monstros, a Lunar, que reescreveu as leis da natureza com nada além de coragem e amor. Isso nos mostra que, às vezes, as coisas que mais tememos estão apenas clamando por compreensão. E que família nem sempre é sobre sangue. É sobre quem está ao seu lado quando o mundo escurece. Uau, isso foi uma montanha-russa. Se seu coração disparou quando Gideão finalmente se transformou para salvar Tessa, clique no botão de curtir agora mesmo. O que você acha? Você teria ficado naquela casa na primeira noite ou teria fugido? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história e quer mais romances dramáticos, reviravoltas e thrillers sobrenaturais, certifique-se de se inscrever e tocar o sino de notificação para nunca perder um novo upload. Tem uma história ainda mais louca chegando na próxima semana sobre um bilionário que compra um bilhete de loteria de uma mulher sem teto. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e fique selvagem.